Está no ar o primeiro Declare e Conte, o podcast do Sescap Londrina e região. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E a você que hoje nos assiste e nos ouve, terá a oportunidade de ter aí crescer com assuntos de grande relevância para a nossa atividade. A você, empresário, vai ter mais um canal de informação criado pelo Sescap Londrina e região. Aqui nós vamos debater temas da contabilidade, jurídicos, empresariais, que vão fazer parte do dia a dia de você, empresário. E hoje nós temos a grande satisfação de estarmos juntos aqui, nesse primeiro Declare e Conte, com o delegado da Receita Federal aqui em Londrina, Reginaldo Cardoso. Muito obrigado, Reginaldo, por estar conosco. Obrigado, Euclides, pelo convite. É uma satisfação, em nome da Receita Federal, participar desse primeiro podcast do Sescap e trazer informação de qualidade para toda a comunidade empresarial de Londrina. Aqui comigo também o Emerson Agra, que é empresário contábil, vai estar comigo aqui fazendo as perguntas, questionando aí e debatendo com os nossos convidados. Obrigado, Euclides, obrigado a todos, que tenhamos uma ótima conversa. Marcelo de Lima Castro Diniz, advogado tributarista, associado também no Sescap, Marcelo. Sim. Muito obrigado pela sua presença. Honra. Eu agradeço ao Sescap, na pessoa do seu presidente, da sua diretoria. Então, para mim, é uma grande honra participar desse primeiro episódio. Muito bem. Nós vamos direto ao ponto, Reginaldo. O nosso tema hoje é ligado ao programa Litígio Zero, né? E a gente gostaria de saber de você o que é o programa Litígio Zero. Ele é um programa de recuperação fiscal? Euclides, o programa Litígio Zero não é propriamente um programa de recuperação fiscal. O objetivo dele não é arrecadação. O programa Litígio Zero o principal objetivo é a racionalização, né, e a melhoria de todo o contencioso administrativo federal hoje, né, que é o sistema que soluciona as questões, né, dos contribuintes, os conflitos dos contribuintes com a Receita Federal no âmbito administrativo. Então, o governo federal chegou à conclusão, né, que o sistema, como estava, não trazia à sociedade o benefício, né, que se espera de um sistema para solução de litígios, né, antes até do judiciário, por uma série de questões que a gente vai debater aí no decorrer da nossa conversa, e trouxe esse programa onde, através de concessões recíprocas, né, o Estado brasileiro, a Receita Federal, em nome do Estado brasileiro, faz concessões, corta a própria carne e proporciona ao contribuinte que esteja no litígio administrativo com a Receita ou esteja sob fiscalização, uma oportunidade de se regularizar, né, de acabar com esse litígio e aí, com isso, racionalizar mais todo esse sistema. Os litígios vêm muito das autuações. Então, os autos de infração, normalmente, que aí o contribuinte não aceita aquele auto e começa uma discussão administrativa, é isso? Exatamente. Isso é natural da sociedade humana, né, que por uma interpretação diversa ou mesmo por um erro do contribuinte ou existe um conflito entre o que a Receita entende que o contribuinte deve e o que ele entende que deve, né? E para que isso não vá até o judiciário, né, e se demore muito, existe todo um sistema de solução de conflito dentro ainda da administração federal, que envolve as delegacias de julgamento da Receita Federal e o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Federais. Nós temos uma delegacia aqui local, regional, Curitiba, de julgamento? Hoje, as delegacias da Receita Federal são por região fiscal. Então, nós temos 10 regiões fiscais. Então, a nossa delegacia de julgamento é Curitiba. Então, passa por isso até chegar no CARF, isso, que também é um órgão administrativo. O contribuinte que discorda de alguma cobrança da Receita, né, de um lançamento tributário da Receita, de um crédito tributário, ele tem a prerrogativa, o direito de recorrer, né,
apresentar suas razões, recorrer a uma delegacia de julgamento, numa primeira instância. E essa delegacia de julgamento é formada por junta de auditores fiscais, 5 auditores fiscais, que vão analisar tanto os argumentos do auto de infração, né, ou da notificação de lançamento, quanto os argumentos do contribuinte. Prevalecendo ainda na delegacia de julgamento a visão da Receita Federal, o contribuinte também pode recorrer ao Conselho, o CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é um órgão paritário, né, onde há membros da Fazenda Nacional e membros julgadores também indicados pelo contribuinte, né? Então, essas são basicamente as 2 instâncias administrativas que os contribuintes têm para a solução de seus litígios fiscais. O que ocorre? Toda essa estrutura administrativa, né, não está dando a solução, né, num tempo razoável. É um volume muito grande de processos. Para a sociedade como um todo, tanto para o contribuinte como para a União, né? Ô, Reginaldo, aproveitando o gancho aí que você falou que o sistema não está dando conta da demanda, qual foi a verdadeira necessidade do programa do governo de criar esse programa? Por que tão logo a nova administração federal assumiu? Por que já criou esse programa tão rápido assim? Qual seria o motivo específico para isso? Já havia estudos, né? A Receita Federal, independente do governo que está... Então, né? Isso não foi o governo que lançou, foi a própria Receita. Já vinha fazendo estudos sobre a ineficiência, né, dessa estrutura toda para entregar à sociedade a solução dos litígios, né? O novo governo viu essa situação estava pronta, esse estudo estava pronto, o novo governo encampou essa ideia, né? E acho que essa é o motivo. Um programa que estava pronto, né? Deve vir outros programas. Acho que esse governo prioriza uma reforma tributária, né? Então, esse é um programa que estava pronto e daí a urgência ou a eminência dele ser colocado. Existe alguma perspectiva de quantos litígios vão ser resolvidos com esse programa? Alguma coisa nesse sentido ou não? Olha, já teve um outro programa nessa formulação antes feito pela Receita Federal? Nesse formato que eu me lembre, não, né, Marcelo? Né? Existiam os refis, né, que englobava também as demandas que estavam sob litígio. Mas um programa voltado exclusivamente para ajudar a solução dos litígios, acho que é o primeiro, né, Marcelo? Você lembra de algum? Não me recordo. Com essa proposta, me parece que é o primeiro. E essa proposta, o principal aspecto é o aspecto preventivo. Ou seja, de que um contribuinte, antes de ser autuado, ele possa regularizar sua situação sem a incidência de multas, né? O que é algo bastante relevante, né? O Código Tributário Nacional estabelecia a prerrogativa do contribuinte efetuar a denúncia espontânea antes da notificação de uma fiscalização. E agora esse programa propõe um segundo momento para que o contribuinte possa fazer uma autoconfissão, né, e regularizar essa situação de sorte a evitar a incidência de multas. Me parece que esse é um ponto assim, bastante importante neste programa. Aí talvez seja a grande inovação, Reginaldo. Sim, para nós da Receita Federal, que tivemos, assim, que eu tenho 20 anos de Receita Federal, né, é uma evolução grande, né, é uma quebra até de cultura, né, de que a gente possa dar ao contribuinte essa oportunidade, né, e é natural isso, que a sociedade evolua para isso. Deixa né? eu aproveitar para tirar mais uma dúvida com você, Reginaldo, que é uma dúvida minha e tenho certeza aqui de vários colegas. Qual o determinado momento que o contribuinte ele pode aderir a esse programa? Quando ele tem um auto de infração, uma notificação de lançamento, ou simplesmente ele tem um débito com a Receita, ele já pode aderir a esse programa? Ótima pergunta, Emerson. Essa é uma ótima pergunta. A pergunta boa é a que a gente sabe responder, né? Né, Marcelo, que é professor, sabe disso, né? É verdade. Esse programa, ele visa dois
dois contribuintes que estejam em situações específicas. O primeiro, o contribuinte que está em litígio administrativo, né? Que ele teve uma autuação, né, ou uma notificação de lançamento. Isso envolve, inclusive, os contribuintes pessoas físicas que tiveram uma notificação de lançamento em malha, né? E ele fez a impugnação e iniciou-se aí o litígio administrativo, que a gente chama, né? O contraditório administrativo, que é quando ele foi autuado, né? Foi feito um lançamento de ofício, seja automático ou seja por um auditor fiscal, e ele não concorda com aquilo, estabeleceu uma impugnação. Então, hoje, nós temos aí, só no Paraná, uma coisa de 8 mil contribuintes que estão nessa situação. De alguma forma, ele está em litígio com a Receita, né? Então, são essas pessoas, primordialmente essas pessoas que podem ser beneficiadas por esse programa. O segundo, como o Marcelo bem comentou, são aqueles contribuintes que estão, né, sob fiscalização, que já se iniciou um procedimento de fiscalização. E aí envolve também aquele contribuinte pessoa física que recebeu aquela notificação automática da malha, né? Vamos aqui detalhar. Não é aquele contribuinte que ele entrou lá no ECAC e viu que a declaração dele ainda não foi processada ou que está em malha fiscal, mas aquele que já recebeu o termo de intimação. Né? E agora a pergunta que não quer calar: como tirar esse DARF para pagar? Através da internet da Receita. Lá você vai ter um item específico, né, de solucionar litígios. O ECAC do contribuinte. Exatamente. No próprio site da Receita vai ter um banner em evidência, né, sobre o programa Litígio Zero, que vai encaminhar para o serviço específico da transação ou da autorregularização, né? Quando você está em litígio, o termo técnico é a transação, né? As partes vão fazer uma transação aí que foi atualizada por uma lei do ano passado, para você ver que uma lei do governo anterior, né, proporcionou esse programa, que é uma lei do governo atual, para você ver que é um programa contínuo, um programa de Estado e não um programa de governo. Que instituiu a transação dentro da Receita e dentro da Procuradoria, que é a possibilidade de, por concessões mútuas, tanto o contribuinte como o Estado, solucionar um litígio, né? Então, através de transação ou autorregularização, e isso está bem diferenciado lá no site, é bastante intuitivo o contribuinte entrar, o contador entrar lá no site e verificar. E também a Receita disponibilizou uma planilha, né? Um simulador da adesão ao programa, onde o contribuinte vai saber exatamente quanto ele vai ter de desconto, quanto ele vai pagar. A planilha indica quais as condições, né, que ele, em qual as reduções, em qual item da medida provisória, em qual item da medida provisória ele vai se enquadrar através de respostas de questões que a planilha coloca. Então, eu acho um instrumento bastante válido na prática, viu, Euclides? O pessoal conhecer esse simulador. Eu queria explorar um pouquinho mais, o Marcelo, assim, as questões tributárias que envolvem o litígio zero, porque, de certa forma, o governo está encurtando o caminho, diminuindo a quantidade de processo, estimulando a fazer, né, essa negociação com grandes benefícios, mas é a questão tributária em cima disso, né? Realmente o que é devido, o que não é devido. Agora, inclusive, com esse voto de qualidade, né, que volta, é isso, Marcelo? Volta a proposta de voltar ao voto de qualidade. Então, eu queria que você nos explicasse um pouquinho sobre isso, nessa visão tributária, nessa discussão, porque vai cortar processo no meio aí, é isso, né? Na realidade, não é de hoje que o Brasil vem se empenhando em vários tipos de litígios para evitar que esses litígios se prolonguem por um prazo indeterminado. Então, o Brasil hoje tem uma política, e não é só na questão tributária, mas são litígios civis, societários e assim por diante, de mediação. Ou seja, que as pessoas encontrem, né, um caminho comum e para resolver o litígio. A gente tem uma cultura, né, tínhamos uma cultura do seguinte: olha, eu vou discutir e aí vamos ver o que o juiz vai decidir. No âmbito da Receita Federal do Brasil, vamos discutir, ver o que a DRJ vai decidir e o que o CARF vai decidir. Tá?
Só que o que ocorre na prática é que o Estado brasileiro ele não dá conta dessa quantidade imensa de litígios que existe, né? Então, o CARF, por exemplo, ele funcionou, a meu ver, né, isso é uma perspectiva pessoal, ele funcionou muito bem até a Operação Zelotes. Com a Operação Zelotes, o que se observa é um desmonte do CARF, né? Então, nós tivemos aí um governo, outro governo, mas há uma espécie de pressão para que o CARF se reinvente. Então, não é por acaso que no ano passado houve um projeto, né, um estudo para a criação de um processo, de um código de processo tributário que visa harmonizar a esfera administrativa e a esfera judicial. Eu acho que é importante registrar, Euclides, para os ouvintes, que aqui no Brasil o direito ao contraditório e ampla defesa existe na órbita administrativa e depois na judicial. Então é por isso que muitas vezes os litígios demoram 20 anos, 25 anos para serem concluídos, porque o contribuinte tem direito à defesa na órbita administrativa, no processo administrativo, e depois ele vai para o judiciário. Uma das propostas desse código é harmonizar as duas etapas, para evitar que atos que foram praticados na esfera administrativa sejam repetidos na esfera judicial. Só que o Brasil, para que ele possa realmente ter um código com essa envergadura, ele também precisa se reinventar enquanto o CARF tem que ser reinventado como um órgão destinado a resolver conflitos jurídicos de interesse entre contribuintes e o fisco. Porque essa formação, embora ela seja paritária, conforme foi bem destacado pelo delegado Reginaldo, nós sabemos que há uma instabilidade muito grande. Tanto é que, nesse contexto atual, fala-se, inclusive, em se criar uma autarquia, e essa autarquia teria a função de julgar os litígios administrativos, como um verdadeiro tribunal administrativo, desvinculado do Ministério da Economia, que agora voltou a ser Ministério da Fazenda, né? Isso, evidentemente, seria um aprimoramento assim, muito grande para a sociedade brasileira. Então, esse é um viés. O outro viés, e eu vou voltar no primeiro ponto que eu destaquei, é de que realmente existe toda uma percepção de que vale muito mais que as pessoas façam concessões recíprocas do que essas pessoas elas quererem afirmar a sua razão e muitas vezes passarem uma vida discutindo, né? Não é só na questão tributária. Quantas pessoas passam uma vida discutindo uma questão? Em direito de família, em direito civil, em direito societário. Mas você entende, então, que o litígio zero é uma mediação? Eu entendo que o programa Litígio Zero, ele vem numa onda de compreensão de que é preciso mudar o status quo, é preciso virar, né? É preciso ser disruptivo nesse aspecto, ou seja, aquele modelo anterior, veja, por exemplo, a Lei de Execuções Fiscais é de 1980, só para citar um exemplo. O código nós não temos um código, mas enfim, a Lei do Processo Administrativo Federal é de 72, né? Claro que sofreu atualizações, sofreu melhorias, mas esse tempo não existe mais, né? Então, na década de 70, 80, enfim, indo mais para trás, o Estado ele era um Estado debilitado. Tanto é que existe, inclusive, essa perspectiva da debilidade da defesa da fazenda pública. Isso não existe mais. A Receita Federal do Brasil é um órgão altamente qualificado, a Procuradoria da Fazenda Nacional a mesma coisa, os grandes municípios já estão se organizando, os estados já estão organizados, então realmente é preciso se emancipar daquela realidade. É preciso se emancipar daquela realidade de que o poder público não pode fazer concessões, porque ao fazer concessões, de alguma forma, ele pode incorrer em perseguições ou favoritismos. Nós temos que passar por essa fase. Temos que abandonar essa fase. Hoje é uma fase que as pessoas têm que ter responsabilidade pelos seus atos, tanto os contribuintes quanto o poder público. Então, é altamente positivo. Eu discordo um pouco, vou fazer um contraponto aqui. A meu ver, pelo menos até hoje, tudo o que é implementado tem viés arrecadatório, sim. Tá certo?
Afinal de contas, a Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal o principal papel dele é arrecadar. Então, enquanto nós não tivermos uma reforma tributária no Brasil ampla, que discuta a função dos tributos, o papel do Estado, e não vai ser essa reforma tributária, porque eu estou dizendo de uma reforma tributária que seja fundamental, ou seja, uma espécie de reinauguração de um novo Estado, né, de um novo patamar. Enquanto não tivermos esse debate, o tributo tem um viés arrecadatório e o fisco está lá para arrecadar, até porque a lógica é de que os contribuintes têm que entregar recursos para os cofres públicos, para que os cofres públicos possam devolver para a população em quê? Em serviços públicos, em programas sociais, né? Em políticas públicas. Então, essa é a lógica do nosso sistema. Tanto tem o objetivo de arrecadação, sim, porque na verdade tem um prazo, né, Reginaldo? Na verdade tem prazo. Então, se fosse um programa permanente, um programa permanente de mediação, né, para tentar resolver os conflitos, mas é um programa que vai ter um fim, né, que é 31 de março. Então, ou seja, tem o objetivo também de entrar recursos nos cofres públicos, né? Acho que quando se pensou nesse programa, o objetivo principal, Marcelo, não é arrecadar, é solucionar essa questão, né? Ou pelo menos racionalizar parcialmente a questão do litígio administrativo. Né? O congestionamento, né? É claro que se você termina uma pendência administrativa, vai entrar dinheiro para os cofres públicos e claro, são concessões recíprocas, né? O contribuinte também vai ver aí uma oportunidade de solucionar um problema aí para a sua empresa. Reginaldo, pegando um gancho no que o doutor falou, doutor Diniz, com relação a... Você já respondeu, né, que tanto contribuintes, pessoas físicas e jurídicas podem optar por esse programa, mas eu não me recordo de ter visto na medida provisória o parcelamento. Existe a possibilidade de parcelamento para esse programa? Olha, o programa se divide em 3 modalidades, vamos dizer assim, mais ou menos distintas, né? A principal divisão entre eles é o valor. Valores abaixo de 60 salários mínimos, né? Onde eu considero aí que é uma oportunidade para o contribuinte, porque o desconto pode chegar a 50%, inclusive atingindo o valor do próprio tributo, né? Não é desconto só de multa e de juros, né? Como existe um desconto grande, o parcelamento ele é bem reduzido. Acho que a entrada são em 4 parcelas, né, para esse, e até 6 parcelas para quitação total, né? No simulador lá, os contadores podem ver detalhadamente então, cada caso. Até o parcelamento máximo que eu acho que é para as pessoas jurídicas, valores acima de 60 salários mínimos, onde pode ser utilizado os prejuízos fiscais para abater o valor da transação, né? E pode chegar a 12 parcelas. Tem o máximo também, né? Tem o máximo. As grandes contas, que são 15 milhões, Marcelo, se não me engano. Tem um valor máximo para fazer a adesão também, né? Olha, não sei te dizer. Pelo que eu vi na medida provisória, acima disso não se enquadra, não. Vai ter que continuar discutindo, vai lá para o CARF ainda, né? É que eu acho que, na realidade, o atual governo, talvez ele vá fazer por etapas. Acho que nessa primeira etapa, são créditos tributários que não são considerados vultosos. Tá? Mas eu acredito que, seguindo essa toada, o governo federal vai implementar programas para outras classes de contribuintes. Muito bem. Ô, Reginaldo, eu acho que você já até tocou no assunto, mas a única forma, então, da gente avaliar é através do sistema. Explica um pouquinho mais, você começou dizendo ali que tem um sistema, é pelo ECAC que você entra. Então, se você tem uma situação dessa, como é que o contribuinte pode se movimentar no sentido de resolver? Os contribuintes que têm litígio com a Receita, eles receberam um comunicado, né? Detalhando. Então já foi comunicado. Foi comunicado. Quem se enquadra ECAC, pode. Né? Tá. Que isso de forma virtual ele recebeu na caixa postal. Se ele entrar no ECAC dele, mesmo que ele não tenha cadastrado, mas se ele vai lá e se cadastre no ECAC, né? E toda pessoa jurídica e pessoa física pode fazer esse acesso ao próprio ECAC, né? Através de senha, através do contador, através de certificação digital, através da senha do EGOV,
né? Todos têm acesso ao ECAC da Receita. Se ele tiver em litígio, ele recebeu lá todas as condições em que ele se enquadre para aderir ao litígio zero. E ele faz a simulação, entra e faz a simulação para verificar as possibilidades. Ele pode fazer a simulação e verificar qual que é a melhor modulação para aquela situação econômica dele no momento. Então, o ideal é que quem está nessa situação já busque, né? Nós já estamos hoje no dia 14, 15 de fevereiro e 31 de março é a data final aí, né? Isso é importante, né? Que é um prazo bastante exíguo, né? Então, os contribuintes, tanto os que estão em litígio quanto os que estão em fiscalização, que aqui no Paraná é por volta de 4 mil contribuintes, né? Tem que, pelo menos, avaliar essa possibilidade, né, de resolver o seu litígio com a Receita ou de se autorregularizar, que, como disse o Marcelo, né, é uma inovação, né? A cultura sempre foi, olha, se eu estou sob fiscalização, no mínimo eu vou pagar multa de 75%, né? E é uma multa muito pesada, né? Como disse, é uma legislação que vem ali dos anos 80, dos anos 70, e que houve uma mudança de cultura na Receita para que se pense nisso, de se dar essa oportunidade ao contribuinte de se autorregularizar. Essa mudança, ela vem até de indicações da OCDE, né? Hoje a Receita trabalha com a pirâmide comportamental do contribuinte, porque a gente tem que pensar o seguinte, que 90% dos contribuintes se enquadram na base da pirâmide, que ou o contribuinte, ele, pela sua renda, pela sua capacidade econômica, ele é isento, né? Ou ele adere à legislação tributária, ele quer aderir à legislação tributária. Então, para esse contribuinte, a postura do Estado cobrador tem que ser de ajudar, né? Então, aí, abrindo os canais para negociação, parcelamentos, autorregularização. E aí, lá no topo da pirâmide mesmo, que a gente tem aquele contribuinte que tomou uma decisão de sonegar, né? Aí sim que a postura da Receita tem que ser diferente. Reginaldo, como você acabou de falar aí que a postura, que a Receita está mudando nesse sentido de realmente não só cobrar os contribuintes, mas de dar uma estrutura para que ele possa recolher os tributos, como mudar essa cultura para com os funcionários da Receita? Porque hoje a gente tem, agora nem tanto mais, mas até antes da pandemia, a gente tinha esse problema, essa dificuldade de, por exemplo, você levava um problema e a primeira coisa que nos acontecia era tinha uma cultura que tudo era errado, a gente sempre estaria sonegando. Como mudar isso? Como fazer com que os auditores mudem esse intuito assim, de orientar mais os contribuintes e não só automaticamente classificar ele como sonegador? Eu acho que essa mudança ela tem que ser organizacional e até estatal, né? Porque se o auditor era legalista ao extremo, né? Acho que esse é Essa postura, a grande questão, né? De, olha, é o rigor da lei para tudo, né? Também porque ele tem uma obrigação legal para com o empregador dele, né? Para com a legalidade do procedimento fiscal, né? Então, essa mudança de cultura, eu vejo assim, ela não é pessoal dos auditores ou dos servidores da Receita. Ela começa pelo próprio Estado, né? Que chegou à conclusão que, olha, o litígio em si não traz benefícios nem para o Estado, nem para o contribuinte, nem para a sociedade. Vamos facilitar a solução dos conflitos, né, entre o contribuinte e o Estado na cobrança dos tributos, né? E começa da organização. E aí, é claro, quando toda a organização, quando todo o Estado tem essa visão mais da transação e da solução do conflito do que propriamente do rigor da penalidade, automaticamente os servidores incorporam isso, né? O que o Emerson acho que coloca assim, é que no meio empresarial e contábil tem aquela questão assim, administra para não cair na fiscalização, porque se cair vai
tem um auto de infração muito alto, porque a legislação é rigorosa, não porque o auditor, né, tem uma postura, Emerson. A questão é que quando cai lá, ele tem que cumprir o que está na legislação. E muitas vezes o erro não é medido quando você está... O risco não é medido quando você está fazendo alguma ação, né? Alguma negociação, algum ato empresarial que pode estar, sim, contra a legislação tributária. Se a gente medisse isso, o pessoal ia parar de fazer algumas loucuras que a gente observa por aí. O servidor é vinculado à lei, né? Então, se agora eu estou aqui discutindo isso e falando, olha, vamos discutir cada conflito e abrindo a possibilidade de transacionar, é porque a sociedade evoluiu e o ano passado se aprovou uma lei de transação tributária, né? Que isso vinha se discutindo, né, há muitos anos, né, Marcelo? Mas nós temos aí, Marcelo, assim, já até meio encaminhando para os nossos finais aí, mas essa questão tributária, os problemas, inclusive, vem muito de planejamentos tributários, né? Onde existe um planejamento mais conservador, né? Um planejamento um pouco mais agressivo, PIS/COFINS, por exemplo, muitas demandas de PIS/COFINS pelas questões dos créditos. Aliás, é um tema, né? Que eu ia até perguntar para o Reginaldo, a questão... Tem mais coisa na medida provisória, né? E uma delas é a base de cálculo no crédito, a base de cálculo do ICMS, né? A exclusão do ICMS na base de cálculo dos créditos do PIS/COFINS, que foi pacificada a questão do débito, né? E a medida provisória traz também o crédito. Então, muitas autuações também vêm um pouco desse planejamento que muitos fazem, né, Marcelo? Planejamento tributário. Eu acho que, assim, a gente não pode ignorar o fato de que a Receita Federal, o Estadual e Municipal são órgãos de investigação, né? Então, da mesma forma que nós desejamos juízes, promotores e policiais que sejam rigorosos, nós temos que imaginar que os auditores também vão ser rigorosos, né? Conforme foi dito pelo Reginaldo, né, os serventuários, os servidores da Receita Federal, eles são escravos da lei, né? Então, quer dizer, eles não estão fazendo concessões ali em nome próprio, estão fazendo concessões porque a lei obriga ou autoriza que façam, né? Então, essa questão de abordagem, né, eu acho que é importante destacar. E muitas vezes os auditores, eles, diante de uma situação que realmente é muito conflituosa, eles vão fazer a cobrança, eles vão fazer o lançamento. Da mesma forma que um promotor de justiça vai fazer a denúncia. E depois vai ter a oportunidade do réu fazer a sua defesa e provar a sua inocência e o contribuinte provar a sua inocência, né? Então, nós temos uma legislação altamente complexa, mas isso também fala-se muito do Brasil, mas não imaginem que nos Estados Unidos a legislação também não seja complexa, em outros países também a legislação não seja complexa, né? O que se passa aqui no Brasil é que a gente tem um modelo que talvez precise ser reformulado, né? Sobretudo na tributação do consumo e na tributação da renda, né? Que é a ideia de uma reforma tributária. Mas tem que ser um tema específico, viu, Marcelo? Sem dúvida. Fazer um outro podcast sem dúvida. Falando sobre reforma tributária. Perfeito, sem dúvida. Olha, já estamos encaminhando mesmo para o final. Eu gostaria de deixar à vontade para as considerações finais de cada um de vocês. Reginaldo? Euclides, acho que pela Receita Federal a gente alerta os contribuintes, né, todos que estejam em litígio ou sobre fiscalização, que é uma oportunidade ímpar, né? Uma pessoa física, por exemplo, que está lá com auto de infração de R$10 mil, poder pagar isso pela metade é uma oportunidade grande, apesar do objetivo ser solucionar conflitos, né? Como foi bem destacado aqui por todos nós, são concessões mútuas, né? Então, o Estado está abrindo mão do próprio tributo, né? Para racionalizar todo esse sistema. E o segundo, que o prazo é bastante exíguo, né? Então, a gente conclama a comunidade de contadores, de empresários contadores, para que converse com seus clientes, né? Advogados também, né, Marcelo? Sim. Que dão essa... e levem informação. Eu acho que se o contribuinte vai aderir ou se não vai aderir, né, mas é muito importante para a Receita que ele esteja bem informado, e a gente conta muito com
com essas parcerias dos escritórios contábeis, dos escritórios tributários, para nos ajudar a solucionar conflitos, né? Porque nós, profissionais do direito, da contabilidade, do serviço público, queremos a solução desse conflito. O conflito, por mais que nós, cada um defenda o seu lado, né, a gente fica muito mais contente quando isso é solucionado. Então, acho que esse é o grande recado do Litígio Zero. Muito obrigado. Marcelo? O programa Litígio Zero é altamente positivo, vem numa onda de mudança de perspectiva, para o contribuinte é excelente. Então, evidentemente que quem se sentir à vontade, se sentir com segurança financeira, realmente tem que fazer adesão, né? Do ponto de vista do contribuinte também, é um pouco, levando em consideração que se trata de tributo, né? Para o contribuinte é um pouco frustrante também ele ter que aderir a um programa como esse para saber se ele tem que pagar algo tão relevante para a sociedade brasileira, que é o tributo, né? O tributo ele é destinado a satisfazer as necessidades do povo. Então, o ideal é que não houvesse isso, né? O ideal é que nós pagássemos realmente aquilo que a gente deve, né? E que não houvesse situações como essa, porque não é uma conta qualquer, não é uma obrigação privada qualquer, né? É algo extremamente relevante. O crédito tributário brasileiro, aqui no Brasil, ele é dotado de privilégios, né? De garantias que outros créditos não possuem. E eu espero que haja uma evolução permanente desses programas, porque conforme foi dado no exemplo, né? Uma pessoa que tem um auto de infração, de uma dívida tributária de R$30 mil, ou de R$20 mil e pagar esses R$10 mil, eu acho que a sociedade brasileira deveria, o Estado brasileiro deveria pensar, será que essa pessoa tem capacidade contributiva para pagar esses 10 mil? Será que não seria o caso de anistiar essa pessoa? Será que isso aí, de certa forma, não vai agredir o mínimo existencial? Não vai comprometer as suas necessidades básicas? E como se trata de tributo, as pessoas elas têm um respeito superior, né? Então, essas são as minhas considerações finais e agradeço imensamente o convite. Emerson? Não, gostaria de agradecer ao Reginaldo, ao Marcelo pela presença, parabenizar o Sescap Londrina pela iniciativa de criar esse podcast que acho muito interessante, acho que vai servir de grande valia para os nossos amigos, contadores, contadoras, advogados, quem trabalha nessa área, vai ajudar muito essa questão, né, esse bate-papo mais simplificado, né, na operação de vocês aí. Muito bem. Acho que nós temos que frisar, então, a importância de buscar logo, né, as informações. O prazo, então, é 31 de março para aderir ao programa, através do portal ECAC, né? Então, buscar os contadores, os advogados, tributaristas. O Sescap não é uma entidade somente de contadores, de empresas contábeis. Também representamos as empresas jurídicas, o CNPJ. A gente não representa os advogados, mas nós representamos as empresas constituídas por eles, né? Os consultores. Então, busquem aí o quanto antes para resolver esses litígios. E quero agradecer a todos vocês que estão aqui hoje com a gente, né? Reginaldo, Marcelo, Emerson. Agradecer também principalmente a você que esteve com a gente até agora, que é nosso associado também. Estamos aguardando que você nos indique os temas aí, mais temas, né? Sugestões, para que a gente possa estar proporcionando esse bate-papo aqui tão gostoso que teve hoje aqui. Então, participe com a gente, né? E mais uma vez agradecer a presença de todos e dizer o seguinte: o Sescap está de portas abertas, né? O nosso Declare e Conte é o podcast do Sescap. Muito obrigado.